Glória. Aleluia. Aleluia. Deus fiel. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glorificado, exaltado, fazendo tudo na vida das pessoas. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A fé diminuía, a dor só aumentava. Não falava mais, minha alma só gritava. Não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. Eu que doía tanto, agora não dói mais. Glória a Deus. Uma nova história começou em mim. Daquela dor que restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Glória a Jesus, louvado seja teu nome, Rei da glória. Poderoso e santo Deus fiel. A glória é tua, Jesus, a glória é tua, Jesus. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. E o que doía tanto, agora não dói. Não dói, não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Aleluia, Jesus. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. O que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos Para adorar a Deus. Amém, glória a Jesus, amém. Em nome Ainda de pé, vamos, aleluia, orar pelo pregador, amém. Glória a Deus. Vai trazer a palavra. Glória a Mas Deus. Jesus Cristo, a irmã Ana falou hoje em áudio para mim, e o abençoado diácono também, eu já estou professando na vida dele, eu creio que Deus possa nos Glória a Deus. Olha lá em diácono, coloca ele diácono na mente dele. Diácono é ser cego, amém? Já foi cego, já foi
Quer dizer, sou servo, já fui diabo, já fui auxiliar, amém? Hoje Deus ele faz pulmonar também, meus. Já fui presbítero, Deus é fiel. Mas enfim, isso não é uma parte. Irmãos, vamos estar orando pelo Senhor, Deus que vai aqui estar nessa noite, né? O nome dele, querido? Diácono Vancelli. Vancelli. Juan Célio. Ah, eu escrevi o nome lá. Escrevi direito, foi? Mas é para falar, é difícil. Se falar 3 vezes, vou falar em mistério aqui. Juan Célio. Olha, aprendi. Não esqueço mais nunca. Anderson gostou. Fica de pé, diaconisa André, vem orar pelo Juan Célio. Diácono Juan Célio, amém? Glória a Deus. Pelos ofertantes de vista aqui. Aqui, querida, olha. Amém? Ora pelos ofertantes e ora também pelo diácono Juan Célio. Forte, meu Deus. Não é universal, não, mas é forte. Vamos orar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento essas ofertas, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, no Teu altar, meu Pai, para que o Senhor venha abençoar o celeiro do Teu povo, meu Pai. Vai abrir as portas de emprego, meu Pai, os que estão também trabalhando, que o Senhor abençoe cada vez mais, meu Pai. Que não está sendo fácil, né, meu Pai? Mas o Senhor sabe todas as coisas. Abençoa também o pregador da noite. Seja com ele, meu Pai. Coloca, meu Pai, na mente dele, no coração dele, meu Pai, as palavras, meu Pai, que o Senhor tem a nos dizer, que nós só viemos também a ouvir, também a praticar, porque não adianta ouvir e não praticar, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu saldo a amada igreja com a paz do grande eu sou. Amém? Amém. Glória a Então, Deus. como já foi dito, né? O nome é ser glorificado, hoje e sempre ao nome do Senhor Jesus Amém, Cristo. Jesus. Porém, para quem não me conhece e para os que me conhecem, né? Na hierarquia que Deus me separou, hoje eu sou diácono, Juan Célio Nascimento. E eu sou grato a Deus, como sempre, antes de eu iniciar a ministração da palavra, eu sempre agradeço a Deus, porque eu sou grato a Ele, sou grato aos meus pais. Amém. Porque sem Deus e sem os meus pais, eu não poderia estar onde eu estou. Amém. Hoje meus pais não se encontram aqui mais na terra, em carne, mas em espírito sim. Amém, Jesus. Então, minha mãe em 2020 partiu, meu pai recentemente, dia 10 de junho, também partiu, fez 4 meses. Mas eu creio que eles estão na glória com o Senhor Jesus. Então, Deus ele me preparou, igreja, para o momento do luto, para o momento do desligamento da carne que volta para o pó, o corpo, como assim está escrito, e da alma juntamente com o espírito, que é chegado ao seio de Abraão, como a palavra diz, para aqueles que realmente, verdadeiramente aceitaram a Jesus. Amém. Porque aqueles que não aceitaram, então já não podem ir para o seio de Abraão. Tem muitos nesse momento sofrendo no Hades, no Sheol, ou no Guiena, enfim, como queira falar, mas não é o inferno ainda. O inferno ele está lacrado. Está bem lacradozinho. Só que esse lugar é um lugar de tormento que ainda não é o inferno. É como fosse o inferno. E aqueles que não se renderem verdadeiramente irão para esse lugar de tormento. E a gente tem que cuidar da nossa alma, do nosso corpo, da nossa vida. E não ficar brincando de ser cristão, de ser crente. E agradecer a Deus a todos os momentos, independente das circunstâncias que nós venhamos passar. Amém, igreja? Amém. Então eu sou grato também ao pastor local da igreja, né, da casa de oração, né, o pastor Robson Cabral, é assim o nome do varão, como a sua esposa, o irmão aqui que eu não conheço, como também não conheci o pastor pessoalmente, só na rede social, como a todos que estão aqui, inclusive meu amigo, futuro diácono, né, como já foi profetizado, Anderson, de Deus também, usado por Deus, mesmo sendo pecador, como nós todos somos pecadores, mas Deus, quando quer nos encher e nos usar, Ele usa para a glória dEle, para o reino Glória a dEle. Deus. Amém, igreja? Podem se sentar, precisa ficar em pé, amém? Pode sentar. Eu sei que assim, muitos pregadores dizem, vamos ficar em pé em reverência à palavra, mas o fato da gente sentar, a gente não está menosprezando a palavra, e a palavra é Jesus.
Eu creio que meus pastores aqui concordam com o que eu estou dizendo. Não é assim, meu pastor? Então a gente não está desonrando a Deus, ou em pé ou sentado. O importante é a gente estar atento àquilo que o Espírito Santo vai falar à sua igreja. E a igreja não é as paredes, a igreja somos nós. Tanto os que estão aqui dentro agora como os que estão lá fora. Porque o próprio Espírito Santo leva a palavra. Ele faz assim. Jesus não usava microfone, a gente tem o privilégio hoje de usar o microfone. Mas a palavra chegava, porque o vento levava. Glória a E Deus. esse vento simboliza também quem? O Espírito Santo. Amém, meu Senhor. Amém? E a palavra que Deus colocou no meu coração e até testificou em tudo que aconteceu essa noite, está no livro de São Marcos, vizinho a Mateus, próximo a Lucas, capítulo 2. E o título aqui na minha Bíblia diz: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Só que eu tenho um título aqui, um tema para colocar nessa palavra, que é o que? O reino. No reino de Deus há compromisso e unidade. No reino de Deus há compromisso e unidade. Glória a Deus, aleluia. E a gente tem que ter compromisso com o reino de Deus e temos que ter unidade. O que é unidade? É o corpo unido em uma só cabeça. E quem é essa cabeça? Jesus. A própria Bíblia nos ensina, está aqui na Bíblia, o único mediador entre os homens e Deus, o único intercessor entre os homens e Deus, se chama Yeshua HaMashiach. Glória a Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro ser a não ser esse para poder interceder nesses momentos pela vida de cada um de nós. Tanto pelos que merecem e pelos que não merecem. Merece por quê? Eu digo merecer. Porque, claro que a graça, a salvação, ela é um favor imerecido, né? Nós não merecemos, mas ao momento que Jesus ele se entregou em uma cruz, então a gente se tornou um com ele. Então a gente passou até o merecimento da salvação. Não mediante a gente, não mediante as nossas obras, mas mediante a cada gota de sangue e obra que o Senhor Jesus fez na terra e continua fazendo. Ele não deixou de trabalhar, ele continua trabalhando. E como é que ele trabalha? Usando o pastor, o presbítero, os pastores, os obreiros, as ovelhas, ou seja, os servos, melhor dizendo, a palavra certa é essa, os servos. Porque pastor, diácono, apóstolo, enfim, todos são servos. Eu estou aqui para servir a mesa. Vocês estão sentados para receber a palavra, que não vem da minha parte, vem do alto, que está na Bíblia, que vem de Deus. Então eu sou servo, certo? Diácono, mas o diácono ele é um servo. E tem gente que se empolga: eu sou diácono, agora eu posso mandar na irmãzinha, agora eu posso mandar no obreiro. Meu irmão, você não entendeu ainda o que é o Evangelho de Jesus. Você está brincando. Verdade. O Evangelho de Jesus não tem cargo. Ele disse: aquele que quiser ser o maior no céu, tem que ser o menor, tem que servir. O que serve se torna o maior. Aqui na terra é diferente. O maior é aquele, né, que tem posses, o maior é aquele que tem conhecimento pelos homens. Não, no reino de Deus não é assim não. No reino de Deus só entra e só é maior aquele que desce, aquele que se humilha, não diante dos homens, mas diante daquele que deu a sua vida por cada um de nós, chamado Jesus Cristo. Porque ele mesmo foi um exemplo. Ele disse o quê? Todos se reúnem agora, a bacia com a água, que eu vou lavar os pés de vocês. E chegou um homem que era um pouco rude, tinha um temperamento sanguíneo, chamado Pedro, o pai Jonas. E ele disse: como é que pode? O senhor não pode lavar os nossos pés. Por quê? Porque o senhor é o mestre. Como é que um mestre vai lavar nossos pés? Mas veja, o mestre
mesmo sendo mestre, mesmo sendo Cristo, mesmo sendo Jesus, mesmo vindo do alto, mesmo sendo Salvador, ele desceu. Ele mostrou como é que a igreja dele tem que andar, caminhar, ser servo, ser humilde e manso de coração. E ele disse: se eu não fizer esse ato de fé, esse exemplo que já vem do céu para a terra, vocês não têm parte comigo. Glória a Deus, vem assim mesmo. E assim, Pedro disse: então lave meu corpo inteiro, Jesus. Eles não precisam, Glória a Pedro. Deus. Porque aquele que já está limpo, já o corpo, não precisa mais lavar o corpo. Por quê? Porque geralmente, mesmo que a gente tome banho, mas se a gente sai, vai, mesmo dentro de casa, mesmo com a sandália, entra poeira e suja os pés, né? Assim não vai sujar o corpo inteiro. Então só era necessário os pés, mas os pés também por quê? Porque a palavra de Deus diz que os nossos pés, eles são abençoados. Aquele que leva o evangelho, ele é bem-aventurado, ele tem os pés abençoados, onde ele coloca os pés, ali é próspero. Não Glória é a à Deus. toa o pastor está aqui. Por quê? Porque ele tem pés e mãos prósperas. Não só ele, como todos que estão aqui. Amém. Eu cheguei aqui, mas eu já vi uma multidão de gente aqui. Aqui já está pequeno para o que Deus quer. Estava Glória aqui a Deus. só conversando com Deus e recebendo de Deus. E agora eu estou passando para o pastor e para a igreja o que Deus falou no meu coração. Amém, Jesus. E como já foi dito, Deus não está em busca de quantidade, Ele está em busca de qualidade. Amém. Porém, Deus ele também é da qualidade. Mas o que adianta uma igreja estar cheia, ou seja, as paredes estão cheias, a casa aqui de oração está cheia, mas com a igreja que somos nós, vazia. Vazia, morta, fria, sem ter o que? O alimento necessário, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Quando abre a boca, só misericórdia. Não sai nada que preste, só sai algo que não presta. Diz que ama o seu irmão. A paz do Senhor, meu pastor. Eu lhe amo, meu pastor. O Senhor é homem de Deus. Aí só o pastor virar as costas. Você viu? O pastor não presta. Ele falou aquilo ali. Eu sei que foi comigo. Alguém já foi contar a minha vida para ele. E aí começa a irmãzinha ali. Aí você viu, só ela quer louvar. Só ela sabe isso. Igreja, isso não se chama. Isso aí não tem unidade na casa de Deus. A unidade, todos têm que estar na mesma fé e no mesmo Espírito. E a gente vai ver isso aqui dentro da palavra, que é o que a gente tem que fazer, como Jesus ensinou. Desça a casa do olheiro. Glória a Deus. Mas muitos não querem descer, só querem subir. A escada não se transformou em elevador não, igreja, viu? Ainda se sobe ao céu degraus por degraus. Eu lembro que Jacó teve um sonho e ele viu anjos subindo e anjos descendo, não foi assim? Tem um louvor que fala ao contrário, anjos descendo e subindo. Não, é anjos subindo e anjos descendo. Não podemos inverter o que está escrito. Então nessa situação, esse louvor aí deu uma ratada aí quem fez ele. Então anjos subindo e anjos descendo. Então muitos querem pular degraus, mas diante de Deus ninguém pula degrau. É degrau por degrau. Já foi dito aqui através do homem de Deus aqui. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Abaixo dos céus há tempo para todas as coisas. Então aguarde o seu tempo, mas o principal tempo não é o seu, não é o meu, é o tempo de Amém. Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? E a palavra de Deus diz aqui, relembrando, o tema é o reino de Deus, há compromisso e unidade. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. E o compromisso começa com Deus, mas é ligado na unidade com o anjo da igreja. Amém. Então tem que ter essa ligação entre Deus e o anjo da igreja. Porque se eu não respeito o pastor Robson Cabral, como é que eu vou respeitar Deus? Se eu não amo ele que eu estou vendo, como é que eu vou amar a Deus que eu não estou vendo, só sendo ele? Como João, o apóstolo do amor, ele fala na primeira epístola ou carta, que ele diz o quê? Aquele que diz que ama o seu irmão,
Não, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. E o mentiroso não entra no reino de Deus, não. Está escrito aqui, mentiroso não entra. Está escrito aqui, o mentiroso não entra. Por quê? Porque lá só existe a verdade. Teve um mentiroso, ele teve que ser o quê? Expulso. Mas antes dele ter expulso, ele teve a oportunidade de se arrepender. Mas ele não quis, porque ele disse: eu vou subir o mais alto dos céus, eu vou sentar no trono de Deus. Mas ele se esqueceu que ele é e continua sendo uma criatura constituída e formada por Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? E assim diz a palavra, versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Veja, Jesus entrou aonde, igreja? Em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Estamos aonde? Em uma casa de oração. Só que aqui estava simbolizando propriamente a casa, não estava simbolizando um lugar específico só para a igreja se reunir. Porque a igreja perdeu e está perdendo o exemplo de Cristo. Ele nos ensinou a gente fazer o culto no lar. Mas ele não disse que o pastor não pode chegar, Deus direcionar e abrir um lugar como foi aberto aqui para pregar a palavra. Não estou dizendo isso, entenda o que eu quero falar. Ele ensinou a gente o que fazer cultos no lar. Por quê? Porque muitos só querem fazer o culto aqui. Mas Jesus, ele gosta de estar no calor das pessoas, principalmente das famílias. Porque aonde Jesus entra, a mudança, a transformação, a glória a Deus. Tudo do bom e do melhor. Muitos vêm buscar o milagre. Se vocês vieram buscar o milagre, vocês estão no lugar errado. Aí vocês vão dizer: meu Deus, esse pregador está louco, ele está pregando heresia. E eu vou dizer que não é heresia. Veja que ele diz aqui, meu pastor, olha, versículo 2: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Veja, a casa estava lotada, até a porta estava bloqueada, que não tinha como ninguém entrar. E aí diz: anunciava-lhes a palavra. Vai ter Bíblias que vai dizer que ele ensinava a palavra, que equivale à mesma coisa. Então o objetivo da igreja de Cristo não é vir buscar um milagre, e sim vir buscar a palavra. Vocês entenderam o que eu quis dizer quando eu disse que não, se vocês vieram buscar um milagre, vocês vieram no lugar errado? Por que eu falei isso? Porque quando a gente vem buscar o milagre, a gente sai sem a palavra. Porque é a palavra que dá sentido, vida ao milagre, a cura, a transformação. E essa palavra é Jesus. Então a gente tem que vir buscar Jesus. Não tem que buscar o pastor Robson, o diácono Rogério, e sim Jesus, a palavra. Porque quando a gente busca essa palavra, então a gente vai ter o que? A resposta que tanto nós necessitamos e queremos. Porque ele mesmo disse que o verbo se tornou carne. E o verbo é quem? Jesus. E já foi dito essa noite, na oração, assim eu ouvi o irmão ali falando. Meu nome do irmão? Diácono Renato. Ele, na oração ele falou, se eu não me engano foi ele que falou: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, veja que dentro desse versículo já está acoplado o quê? O milagre que todos nós necessitamos. Eu vejo pregadores, igreja dizendo: venha buscar o seu milagre, venha que vai acabar o seu sofrimento. Jesus não pregou isso. Jesus disse o que? João 16:33.
Olha o que ele disse aqui em João 16:33. Glória a Isso Deus. mesmo. Aleluia. 16:33, que é o último versículo de João. Ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz no pastor Robson. Está escrito aqui: Não. paz em mim. E quem é esse mim? Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende tristeza. Está escrito assim: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E que é ânimo? A alegria. Eu ouvi o pastor dizendo aqui que a igreja, vamos se avivar, vamos se alegrar. E a igreja ultimamente anda, entre aspas, morta, desanimada. Os que estão dentro, não é o que estão fora. Hoje a gente tem que pregar, não é por de fora, a gente tem que pregar por de dentro. Misericórdia, Jesus. Tá terrível isso, porque é mais fácil eu ganhar aquele que está na droga, aquele que está na prostituição, aquele que está no lesbianismo, no homossexualismo, enfim, que está no pecado, do que aquele que se diz que já está lavado do pecado, aquele que se diz que já está convertido em Cristo Jesus. Tinha um Pedro, ele se achava convertido, e Jesus disse: Satanás pediu para te cirandar, para te peneirar. Não foi assim? Aleluia. Mas eu, Pedro, roguei ao Pai: Glória a Deus. Mas converta-se, para depois você converter o quê? Os seus irmãos. Então, o irmão dentro da igreja, ele quer converter o outro. Não existe isso. A gente vai lançar a palavra, a gente vai semear a palavra na vida do outro. E o Espírito Santo é que vai fazer o trabalho do convencimento do pecado e da justiça de Deus. Mas estão invertendo as coisas. E a gente vai lá fora e muitas das vezes o traficante, ele está ali armado até os dentes. Mas quando o homem e a mulher de Deus chega, ele desarma. Mas é por causa do homem de Deus e a mulher de Deus? Não. É por quem está com o homem e a mulher de Deus, chamado Espírito Santo. Ele ainda continua fazendo a obra nesse mundo. Amém, Jesus. Porque foi ele que foi enviado. Jesus disse: eu tenho que retornar, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, para poder fortalecer a minha igreja, para fortalecer os meus servos, os meus discípulos, os meus filhos. E porque um irmão fica matando a fé do outro irmão? E porque um irmão fica querendo tirar o irmão do caminho? João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E muitos querem tirar essa pessoa do caminho, da verdade e da vida. Então a gente está fazendo, igreja, o papel de Satanás, dos demônios, dos anjos decaídos, e não o papel de Cristo, e não o papel que o Espírito Santo quer que nós venhamos fazer. A igreja fica esperando o pastor dizer: vamos evangelizar. Não, vocês têm que ser os primeiros a dizer: pastor, pega aqui na minha mão, pastor. Levante, pastor, levante. Pastor Robson, vamos ganhar almas para o reino de Deus, porque os sinais estão mostrando a volta de Cristo. E a igreja está dormindo espiritualmente. Quer que o pastor pegue na mão de cada um? Não. É unidade. É o pastor com a igreja com o pastor. Amém. E principalmente o pastor maior que é Jesus. Glória a Deus. E vê que os sinais estão mostrando. Veja, um homem que é declarado homossexual ou gay, como queira, numa rede social, um cara conhecido, mas ele temeu e tremeu. Ultimamente agora ele fez um vídeo. Ele mesmo reconheceu que se ele morresse naquele dia que ele fez o vídeo, ele não entrava no reino de Deus. Por quê? Por causa do pecado que ele está cometendo, está fazendo. Ele está deitando-se com outro homem. Mas Deus fez Adão e fez Eva. O Adão para deitar com a Eva e a Eva com Adão. Ele não fez duas mulheres para deitar junto com duas mulheres, nem dois homens com outro homem, não dois homens juntos. E veja que o cara reconheceu isso. Mas quantos já chegaram para ele e disse: rapaz, você está na prática errada. A Bíblia
condena isso aqui. A palavra de Deus condena, mas ele não condena você não, Carlinhos Maia. Não é assim o nome dele? Ele não lhe condena não, ele lhe ama porque ele derramou cada sangue, gota do seu sangue para você ter vida, rapaz. Ele lhe ama, como ele ama a mim e ama a todos que estão aqui e os que estão lá fora também. Deus nunca excluiu os seres humanos, porque se ele excluísse, ele não faria nós imagem e semelhança dele. Veja, ele olhou e disse não. Ele se reuniu com o Filho e com o Espírito Santo e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ali foi feito. Mas muitos estão o quê? Desonrando a Deus. E Satanás, ele tem ódio da gente, por quê? Porque ele, juntamente com anjos, querubins, serafins, ou seja, toda a hierarquia de Deus, todo o exército de Deus, não tem semelhança com Deus. Os únicos que têm semelhança com o Altíssimo somos nós. Glória a Deus, meu irmãos. irmão. Então vamos honrar o nosso Deus com o nosso melhor. Vamos parar de julgar, de apontar e levar a vida, levar o caminho, mostrar quem é o caminho, que é Jesus, quem é a vida é Ele. Glória a Deus. Agora mostrar, meu irmão, isso aqui é pecado. Agora a gente também tem que apontar o pecado, não é apontar a pessoa. Porque tem gente apontando as pessoas. Então, em vez de trazer as pessoas para o reino de Deus, estão afastando as pessoas do reino de Deus. Por quê? Porque não estão tendo sabedoria. Só querem abrir a boca que nem papagaio. Não, tem que abrir a boca com o Espírito Santo, porque a palavra sem o Espírito, ela mata, mas a palavra com o Espírito, ela traz vida, ela vivifica. Como Deus, quando entrou em Cafarnaum nessa casa, estava aquela multidão, e aí versículo 4 diz: e não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Então, Jesus observou o que, a igreja? A fé. Já foi falar aqui sobre fé, sabe? Então, ele observou a fé daqueles homens, juntamente com o paralítico. Veja que tinha um paralítico há 38 anos, precisando de um milagre, e não tinha ninguém para colocar ele no tanque de Betesda. Glória a Deus. Não era assim? Amém. Mas esse teve. Aí o próprio Jesus chegou e disse: ah, não tem ninguém não, mas eu estou aqui, a cura está aqui, aquele que pode perdoar os seus pecados está aqui, que sou eu. E assim aquele homem foi o quê? Curado. Não foi 38 anos, acamado, paralisado. Já foi falado aqui essa noite sobre paralisia. Tem muito crente na paralisia. Está pior do que esse paralítico de Cafarnaum e o de Betesda. Porque está andando, está falando, está comendo, está fazendo tudo. Ou melhor dizendo, pode fazer tudo, mas muitas das vezes não está fazendo nada. Para quê? Para o reino de Deus. Mas ele é diácono. Mas ele não ganha uma alma para o reino de Deus. Eu não vejo. Que diácono é esse? Ah, ela é missionária, ele é missionário. Mas não faz uma missão. Ele não evangeliza. Ele não prega. Ele não vai atrás dos doentes. Porque a minha Bíblia, que eu estou aqui, irmãos, que não é minha, é de Deus. Eu digo minha no sentido porque está comigo, mas é de Deus. Lá em Mateus 25 diz: eu tive fome, deste de comer. Tive sede, deste de me beber. Eu estava enfermo, fosse me visitar. Estava no vestiste, né? Assim, estava preso também, alguém foi me visitar. Glória! Ali no João Alves, no USE, está assim, olha, de enfermos. Eu passei 2 dias, igreja, naquele hospital, e ainda vou continuar lá, se assim Deus permitir, ajudando uma amiga minha com o seu ente querido, o seu tio. Eu disse a ela: o que foi que aconteceu? Foi algo com o seu pai? Não, foi com o meu tio. Pronto, se precisar de mim, no que precisar de mim, eis-me aqui. E ela disse que a família dela não acreditou quando ela disse que uma pessoa que não é da família estava ajudando ela, que eu nem conheço a família dela, eu conheço ela.
nem se te ofereça. Mas Deus ele está procurando aqueles que têm compromisso com a obra dele, com as almas. Então a gente tem que ter compromisso com as almas, não é olhar se é parente ou se não é parente, porque todos nós somos uma unidade em Cristo Jesus. Nós temos só um Pai, não tem dois pais. É um só. É tanto que ele diz o quê? Pai nosso. Olha, ele não disse meu Pai, ele disse Pai nosso, ou seja, o Pai de todos. Até dos demônios ele é Pai. Ou não é? Eu estou mentindo. Toda hora. Então, eu tenho 2 dias que eu estou sem dormir, igreja. Mas Deus me sustentou. E parece que eu não tenho um pingo de sono, pastor. Me revestiu, que parece que eu não tenho sono, não estou cansado. Glória. Estou aqui glorificando o nome dele, fazendo a obra para ele. Continuando, né? A obra do reino de Deus. E outra, cheguei ali dentro, sem falar se eu tenho um ministério, se Deus me separou assim ou assado, não. Cheguei só com a Bíblia na mão, com a espada, que é outra coisa que muitos cristãos têm, parece que nojo, parece que a Bíblia tem lepra, que não sabe pegar uma Bíblia e andar com sua espada. Veja se o policial, ele passou aqui agora, ainda parou, ficou observando ali. Olha, o homem de Deus ali pregando, um jovem pregando. E aí, porque eles estão aí atrás dos jovens no tráfico. E a igreja de Jesus dormindo, sentada nas cadeiras, só dando glória a Deus, aleluia. Mas não estou dizendo que a gente não tem que dar glória a Deus e aleluia. Entenda, igreja. A gente vai sim glorificar todo o tempo a Deus, glória a Deus, aleluia. Mas temos que agir, temos que marchar. Amém. Temos que ir atrás das almas. Tem pastores que ficam esperando as almas virem até a ele. Não. Jesus disse: ai dos falsos profetas, pastores que só quer comer da lã, só quer ficar gordinho, cheinho, com dízimos e oferta. E no tempo que ele estava falando não era nem em termos de dinheiro, era em termos de alimentos, enfim, ou seja, daquilo que o povo tinha que cultivava ali na parte do campo. Mas ele disse o quê? A minha ovelha está doente, vocês não estão indo o quê? Cuidar da enfermidade dela, você não está indo colocar o azeite e o vinho. Mas eu mesmo irei atrás das minhas ovelhas. Glória a Deus. Eu vejo o pastor dizendo, as minhas ovelhas. Agora ele morreu em uma cruz, ele foi pendurado em uma cruz, ele derramou sangue, ele carregou todos os pecados da humanidade para ele dizer que a ovelha dele. Não, a ovelha é de Jesus. Porém, Jesus separou o homem de Deus, deu um cajado na mão do homem de Deus, o pastor Robson Cabral, para ele administrar as ovelhas que é de Jesus. Glória a assim, Deus. Igreja, não podemos inverter. Mas não é porque as ovelhas não é de Jesus, não é do pastor, que eu vou desrespeitar o pastor, não. Porque tem ovelha sendo bode, batendo cabeça. E nós somos ovelhas, cordeiro, não somos bodes. E esses homens aqui, Jesus viu a fé deles. Veja que aqui não relata o nome dele. Quem sabe o nome deles? Vocês não sabem não, igreja? O nome desses homens, esses 4 homens? Eu também não sei, igreja. Mas esses homens não tinham nome, mas eles tinham obra. Que é o que está faltando na casa de Deus, a obra. Glória a Colocar Deus, a mão na massa. Glória a Deus. O pastor falou, vamos orar meia-noite, 1h da manhã, não sei o horário que for. Toda a igreja aqui meia-noite. Então a igreja se esforçar e diz, não, porque é perigoso. A piabeta é perigosa, tarde da noite. Mas e os forró-siri? Não é perigoso não? As festinhas de aniversário que vai até o outro dia. Fala, Jesus. Não é perigoso não? Tá na rua? As festas que faz as famílias, que nada contra as festas. Não estou contra as festas. Entenda o que Deus está falando. Que quando é para a gente fazer as coisas para o mundo, a gente faz sorrindo. Pode estar com dor, toma na dor. Mas quando está com dor, diz que não vai para a igreja. Pastor, não fui, pastor. Deus entende, pastor, que eu estava com uma dor de cabeça. Deus entende a sua negligência. Deus entende a sua falta de compromisso com a obra dele. Deus entende.
Eu vim do Bugio, que eu tive que ir no Bugio. E do Bugio eu vim para aqui. Mas era para vir do Santos Dumont. E estou aqui, vim de bicicleta, sorrindo e dando glória a Deus. E continuo aqui dando glória a Deus. Mas eu não estou falando isso para poder dizer que eu sou melhor do que alguém, ou porque eu estou vestido com essa roupa, não. Porque capa ou roupa não leva ninguém a lugar nenhum. Porque Deus, ele não está atrás de roupa. Ele está atrás, como já foi dito, de adoradores em espírito e em verdade. Aqueles que glorifiquem a Ele, que preguem o que Ele mandou pregar. Como Ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João falou isso e Jesus repetiu a mesma coisa. É o que a gente tem que dizer ao mundo: arrependei-vos, mundo. Que mundo é esse? As pessoas, porque o reino de Deus chegou na terra. Se você não se consertar, se você não se endireitar, você não entra na arca, você não entra no céu, você não entra no reino de Deus. E se eu que estou falando, estou pregando para você, não fizer conforme Deus manda, eu também não entrarei. O pastor também não entrará. E está assim de pastores, olha, no Hades, dizendo que as ovelhas eram dele. E até a ovelha que ele dizia que era dele lá. Por quê? Porque ele pregou heresia. Porque ele não pregou conforme Deus mandou ele pregar. Ele não fez a obra como Deus mandou ele fazer. Como tem também ovelhinhas lá também, gritando, pedindo socorro à mamãe, a papai e a Deus. Mas não tem como sair mais. E isso é bíblico. O rico e o Lázaro. O próprio rico disse: Pai Abraão, manda alguém lá para avisar meus irmãos para ele não vir para esse lugar de tormento. A igreja católica, o catolicismo prega, nada contra a igreja católica nem catolicismo. Eu estou falando o que está dentro da palavra. Não é religião, é a palavra de Deus. Que existe um purgatório. Nunca existiu, nunca vai existir. Existe o inferno e o céu. Amém, Jesus. Existe o Hades e o lugar chamado seio de Abraão. Mas purgatório não. Dizer que fez tudo aqui, não quis nada com Deus, aí vai ficar guardando no purgatório e depois Deus vai agora absolver. Olha o dedinho aí. Não é assim não que a Bíblia ensina, não. É agora, nesse momento. Essa mulher está aqui, ó. Se ela se arrepender dos pecados dela, Deus está aqui, Jesus está aqui para curar ela, para transformar ela, para ela ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Mas se ela morrer e ela não devolver a vida a Cristo, não se arrepender dos seus pecados, ela não tem como entrar no reino de Deus. Porque é o que a Bíblia ensina, foi o que Jesus falou, igreja. Nos 4 evangelhos, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele pregou mais sobre o inferno. Por quê? Porque ele sabe o que é o inferno. Ele desceu a mansão dos mortos, ele desceu o inferno. Não foi assim? Então ele sabe o que é inferno. E ele não quer o jovem no inferno, ele não quer ninguém no inferno. Ele quer todos adorando e glorificando ao Pai em espírito e em verdade. Como esses homens glorificaram a Deus. Veja que eles se somaram. Ele disse: espera aí, estava uma multidão. Quantas pessoas dizem: vai ter uma vigília, vai ter um culto, e vem a multidão, mas ele não chama o pai, a mãe, o vizinho, a vizinha. Ele não convida ninguém. Ele só quer o bolo para ele. Ele só quer o reino de Deus para ele. Eu imagino isso aqui nessa palavra. A multidão passou, sabia que esse homem estava paralítico, mas não chegaram para estender a mão. Veja que a cama, ela tem 4 lados. Veja como Deus, ele trabalha com detalhes. E foram 4 homens, cada um pegou em um lado. Não foi assim, igreja? Quando a gente pega o caixão, também não tem os lados do caixão, não é assim? Então veja, esses homens, eles tiveram o quê? Compaixão, misericórdia pela vida daquele paralítico. E disse: hoje, meu irmão, acaba essa paralisia. A gente vai te ajudar. Vamos levar você ali em uma casa, onde tem um homem que já, a fama dele, o nome dele já está aí, olha, no status de WhatsApp, Facebook, na rede social. Porque se Jesus estivesse hoje aqui em carne, ia ser assim, ia bombar a rede social, os milagres que ele fazia e continua fazendo. Amém. E eles fizeram o quê?
que é isso que eu acabei de dizer o tema. O reino de Deus tem que ter compromisso, há compromisso e unidade. Então esses homens tinham compromisso com o reino de Deus e eles também entenderam o que era unidade. Eles, espera aí, ali é um homem, ali é um ser humano que nem eu. Eu já estou o quê? Na caminhada. Eu já sei o que Jesus fez na minha vida, porque esses homens aqui já eram transformados, porque eu só posso levar alguém à transformação se eu sou transformado. Amém, Jesus. Não existe isso. Eu Glória a querer Deus. converter alguém se eu não sou convertido, como foi o que Jesus disse a Pedro. Pedro, converta primeiro, para depois você converter os seus irmãos. Aleluia. E muitos estão dentro da igreja, um quer converter o outro. Não. É eu que tenho que querer a conversão em Cristo Jesus, dentro da palavra. Muitos querem fazer o irmão de espelho. O nosso espelho está aqui, ó, a palavra. Ó. É a olhar para a palavra, examinar o homem a si mesmo. Não diz examinar o pastor, examinar o irmão. Glória a assim. Deus. É para o homem É assim examinar mesmo. ele mesmo. Aleluia. Desculpa, igreja, mesmo. Dentro da onde? Da palavra. É eu olhar e saber o que é que eu estou fazendo quando o pastor não está vendo, não está presente, quando a mulher, o filho, a mãe, o marido não está por perto. O que é que eu estou fazendo diante de Deus? Porque é fácil pregar aqui, é fácil a gente falar aqui reunido. Mas vamos ver o que é que a gente está fazendo, as ocultas. Então esses homens, eles se somaram. E ali levaram esse homem ao milagre. Eu não vou estender pelo horário. Mas aqui vai dizer o quê? Que esses homens viram que estava cheio a casa. Mas veja, quando a gente está ligado com a videira verdadeira, com o reino de Deus, sempre Deus dá o quê? A direção. Não pode entrar pela porta, não pode ir pelo raso. Vamos pela escada. Veja que eu falei sobre escada logo quando eu comecei, não foi assim? Jacó teve um sonho e viu uma escada. Anjos subindo e anjos descendo. Subindo e descendo para o quê? Para trazer a bênção. Então eles estavam que subindo a escada, tiveram a ideia de subir a escada. E veja que quando o primeiro disse vamos subir, os outros três discordaram, não foi assim? Não, os três concordaram, que é o que está faltando na igreja de Cristo. O pastor falou, Deus direcionou assim, e todos dizem, eis-me aqui. Porque se o pastor falar algo que não veio da parte de Deus, pode ter certeza, igreja, Deus vai cobrar do pastor. Não é vocês que vai cobrar do pastor, que é outro erro da igreja, quer estar julgando o pastor, quer estar querendo ordenar o pastor. Não, ele já foi ordenado por Deus e continua sendo ordenado por Deus. A gente sim, Deus vai usar o pastor para dar cajadada, mas não é para bater não. O cajado serve para o quê? Aquela parte dele que é assim, torcida assim, né? É para trazer a ovelha. Mas tem pregadores aí pegando o cajado para bater na ovelha. E Jesus não ensinou bater. Ele chamou para apacentar. Para saber o que é aquela ovelha está passando. A Bíblia diz para a gente conhecer o estado das ovelhas. Da ovelha. Está lá em Provérbios 23, 27, se eu não me engano. Que está escrito, isso é 27, 23. Eu sei que está escrito aqui. Então muitos estão o quê? Batendo. Não estão sabendo trazer a ovelha para perto de quem? De Jesus. Saber o que é que aquela ovelha, por que aquela ovelha faltou. Hoje os irmãos nem sentem falta do outro irmão. Tanto faz como tanto fez. Não estou generalizando, igreja, entenda, né? Entre aspas. Mas a gente tem que ter o amor. Porque se eu esqueço do pastor, então como é que o amor está em mim? Se o amor é Jesus, se eu não estou lembrando dele, então eu tenho que lembrar. Eu não só posso lembrar dele na hora que o pastor não só pode lembrar da ovelha quando precisa para evangelizar, quando precisa para ajudar na obra de Deus. Não, é em todos os momentos. Que é tanto que o pastor, e eu sei isso porque eu passei e vivi na pele, a gente, igreja, não consegue, eu mesmo como diácono, mas eu já tive a oportunidade de cuidar de 2 igrejas.
E aí eu fui entender o que é mais ou menos o que o pastor passa no altar, o que o pastor passa para cuidar das ovelhas. Eu não conseguia dormir direito, igreja, mas era porque eu estava perturbado? Não, porque o próprio Espírito Santo me incomodava para, ó, você tem que orar por fulano, você tem que orar por fulano, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou seja, o Espírito Santo estava me ordenando como fazer a obra do reino de Deus. Glória a Deus. E às vezes a gente não valoriza o homem, o anjo da igreja, quer apedrejar. O pastor errou, pronto. Os mesmos que aplaudiam, os mesmos que diziam: ô meu pastor, o senhor é de Deus. É os primeiros a pegar as pedras e dizer: o senhor é do diabo, o senhor tem que ir para a cadeia, e isso ou aquilo. Peraí, irmão, mas o pastor, quando você estava necessitando de uma cesta básica, ele foi lá e ajudou. Quando você está precisando de uma oração, e querido, o senhor estava preso, estava numa situação deplorável, o pastor estava ali juntamente com o Espírito Santo para ajudar. E porque agora o pastor errou, vamos agora matar o pastor? E que evangelho é esse? Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Alguém tacou pedra naquela mulher, ela foi pega em adultério. Mas cadê o homem que não estava com ela ali? Só estava ela, mas ninguém apedrejou. E por que eu vou apedrejar o irmão porque caiu? Se a própria palavra diz: aquele que estiver em pé, cuide para que não caia. Foi Paulo que falou isso. Aí como é que eu vou perseguir agora uma pessoa que é do reino de Deus só porque ela errou? Aí daqui a pouco eu errando também. E aí eu não vou querer que alguém venha falar mal de mim, venha me apedrejar. Então a gente tem que entender o que é o Evangelho. Temos que se posicionar e se alinhar nesta palavra. Fazer como esses homens, eles se uniram para o reino de Deus. Aqui é uma igreja para se unir ao reino de Deus. Ganhar o máximo de almas possível. E outra, apacentar as que já estão, ensinar as que já estão e as novas também. Porque tem pessoas que dizem: eu ganhei 10 almas. Quando você procura, as 10 almas não está. Então você não ganhou as almas. Você só falou de Jesus e elas vieram passear, ouvir assim o que Deus tinha para falar. O ganhar almas, meu pastor, que o senhor sabe mais do que eu, é discipular aquelas almas. É ensinar aquelas almas que é o nascer de novo, que é a transformação no todo. Ensinar a Bíblia, como eu vi ali, ó, é EBD, ou seja, tem um ensinamento aqui. E glórias a Jesus. Então aproveite o ensinamento que está tendo aqui através do homem de Deus. Não perca. Se tem o dia do ensino, venha para o ensino. Se esforce como esses homens se esforçaram. Aqui não diz os quilômetros que eles tiveram que caminhar, ou seja, a distância para ele chegar até onde Jesus estava. E os estudiosos dizem que essa casa era de Pedro. Outro já disse que a casa era da sogra de Pedro. Mas o importante é que quem estava na casa era quem todos necessitavam. Mas veja que a multidão estava ali, mas nem todos na multidão foram curados. E veja que quando eles desceram aquele homem, imagina a dificuldade que eles tiveram para poder aquele homem descer ali. Agora veja que o homem que estava em cima, ele era de baixo. Mas o homem que estava embaixo era de cima. Por isso que aquele homem não caiu. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando a gente está firmado na raiz de Davi, na raiz que é Jesus, pode vir o que vier, mas vai balançar, mas não vai cair. Porque o homem que constrói sua casa na rocha, nada vai poder desmoronar. Mas o homem que faz sua casa na areia, então vai o quê? Desabar. Amém. Então se a gente está firmado na rocha que é Jesus, não tem como cair. Veja que o homem entrou por cima, mas ele saiu por dentro, saiu na porta. Ele não pôde entrar pela porta, mas ele saiu pela porta. E a porta é quem? É Jesus. Ele é a porta. E essa porta ela é estreita, larga, está aí, é devastando. E muitas das vezes a gente paralíticos espiritualmente, que nem esse homem estava paralítico. Mas Jesus disse o quê? Perdoados estão os seus pecados. Pegue o teu leito e ande, vai embora. Ou seja, agora mostre a todos aí o que foi que eu fiz na sua vida. Aqueles que desacreditavam de você, aqueles que não davam nada por você. Eu ouvi um louvor aqui, eu chorei, de Bruna Carla, porque eu sei o que eu já passei e ainda passo para poder servir ao reino de Deus. E eu fico indignado quando as pessoas querem fazer injustiça
Mas aí eu entendo porque ele disse que a gente ia sofrer perseguições. Mas é terrível, e você buscando fazer algo para Deus e as pessoas querendo lhe difamar, querendo falar mal de você, falar tantas coisas, tantas aberrações, e você ali pedindo a misericórdia por eles, não fazendo como João, que disse assim: Jesus, que é que a gente peça que desça fogo do céu para aniquilar ele. Jesus disse: não, irmão, não é assim não. Ou Pedro, que cortou a orelha de mal. Mas Jesus não ensinou isso. Ele ensinou o que? O amor, agora com justiça. Para a gente o que? Abraçar, a gente se unir, a gente mostrar que esse Deus, ele nos amou primeiro. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para todos que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, glória a Deus. Eles entenderam isso e levaram esse homem recebeu o milagre, como vocês vieram essa noite para terminar, e vocês estão saindo com o seu milagre. Amém, Por quê? Porque Jesus, vocês glória a estavam Deus. atentos à palavra. Amém, E a Jesus. palavra é onde está o milagre. Ah, eu estou precisando de uma cura. Você já recebeu a cura. A porta de emprego já está aberta. Foi falo aqui no culto sobre Amém, portas Jesus. abertas. O homem de Deus, Deus usou o homem de Deus, o pastor, para falar. Então creia que a porta ela já Amém, eu está creio. aberta. Ah, mas meu ente querido está no hospital. Creia que Jesus já entrou com providência. Porque Amém, enquanto a gente está buscando o reino dele, ele está cuidando dos nossos. Verdade. Ah, está preso, ah, está nas drogas, não importa a situação. O importante é a gente crer somente na palavra e ver a glória de Deus se manifesta na nossa casa, na nossa vida, na vizinhança, aqui nessa redondeza. Muitos serão ganhos para o reino de Deus aqui nesse lugar. Porque a palavra de Deus, ela não mente. A palavra dele, onde ela vai, ela prospera. Onde ela vai, ela tem a sua eficácia. Amém, Jesus. Ela nunca volta vazia. Tem pessoas ouvindo essa palavra Amém. e entendendo o que Deus está falando. O senhor pode fazer agora. Então, aquilo que Deus, aquilo que vocês vieram buscar essa noite, pode ter certeza que Deus já realizou, já fez. Porque para o homem é impossível as coisas, mas para Deus tudo é possível. Amém. Veja que esses homens, aos olhos humanos, era difícil. Mas é porque a igreja de Deus tem que ter a visão. O que é a visão? É você ver além do que você pode ver. Eu estou aqui, eu enxergar lá nos Estados Unidos, Deus abrir e eu ver. Eu entender que eu vou além daquilo que Deus me ordenou. Ele disse que obras maiores faríamos com ele. Amém. Por quê? Porque ele já subiu. Mas ele disse que aquele que crê fará obras maiores. Amém, eu O creio. pastor creu, está crendo e está buscando fazer obras maiores. Amém, E aqueles que continuar vai ver o que Deus já fez e irá fazer na vida do pastor. Amém, e de em todos nome de que Jesus. estão aqui, de todos aqueles que não vieram hoje por algum motivo e aqueles que ainda virão. Vai ver a glória de Deus mais ainda nessa Em nome casa de Jesus. oração. Amém, eu creio, Que Jesus. para muitos é simples, é pequenininha, mas para Deus ele já está preparando algo maior. Amém, Só que em primeiro nome de ele tem Jesus. que preparar tem que preparar quem vai receber a bênção, para depois receber a bênção. Porque não adianta receber a bênção sem estar o quê? Preparado como Deus quer. Não quer dizer que o pastor não está preparado, entende, igreja? Mas tem situações que Deus, ele vai primeiro o quê? Desça, meu filho. Desça, meu filho. Intimidade comigo, meu filho. É isso que Deus está dizendo para o Senhor. Intimidade mais com Ele. Porque Ele é com o Senhor. Ele viu algo dentro do Senhor. Ele viu Glória a aquele Deus. homem que nem Davi cuidando das malhadas. Ninguém dando valor. Ninguém diz, não, isso daí não é nada não. Mas a gente não tem que dizer que é alguma coisa não. Porque quem nos justifica é Jesus. Amém. É continuar levantando o que? Os blocos no alicerce. Na base que é Jesus. E somando a unidade com a igreja. Porque o pastor não pode fazer as coisas só. Ele depende de Deus e de todos aqueles que dão a mão a Ele. Para finalizar, Pedro ia afundar. Jesus fez o que? Estendeu a mão.
Mas foi, depois de Jesus, foi o único homem que andou sobre as águas. E muita gente fala até mal dele nessa situação. Mas ele não teve nada de ruim ali. Aleluia. Ele pelo menos andou sobre as águas, porque não só tinha ele dentro do barco, mas foi o único que teve a coragem, a ousadia de sair do barco e andar. Então Deus está procurando homens e mulheres intrépidos, ousados, com fé, Amém, para Jesus. poder arrancar as almas do inferno, Amém, da prostituição, Jesus. que está no hospital ali precisando de uma palavra, como eu fui ali, e as pessoas pedindo oração, chega aqui, me ajuda aqui, e eu glorificando a quem? A Deus. Amém, Oh, meu Jesus. Deus, o Senhor me trouxe aqui com propósito. A gente vai para um lugar, mas nem sabe o que, a gente vai fazer lá. Mas Deus Verdade, já sabe. Jesus. Então Deus sabe como trabalhar. Amém. Então, a oportunidade que a gente tem de falar dessa palavra, fale. Na rede social, na vizinhança, onde tiver, fale de Jesus. Amém. Mas seja, como eu tenho que ser, cartas vivas de Cristo. Ou seja, as pessoas têm que ver na gente Jesus. Tem que ver a palavra, porque não adianta a gente pregar o que a gente não vive. Amém, Jesus. Mesmo que a gente cumpra só um versículo da Bíblia, mas cumpra dentro da palavra. Amém, Jesus. E faça que nem esses homens. Ajude o reino de Deus. Aquele que está sofrendo, leve Jesus a ele. Diga, meu irmão, estou aqui. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo de Nazaré, acabou. E assim eu finalizo a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu agradeço mais uma vez a Deus, aos meus pais, a todos os meus líderes, liderados, ao pastor Robson Cabral, a esposa dele, ao diácono Renato, ao meu amigo futuro diácono Anderson, a todos que estão aqui. E é lindo ver vocês, jovens. Continue nessa fé, continue buscando a Deus, continue Amém. adorando a Deus, porque sem Ele nós não somos nada. E a senhorita tem uma voz ungida de Deus. Aprimore essa voz para Glória a adorar Deus. a Deus e levar o povo a adorar a Deus, não te adorar. Não que a senhorita faz isso, porque tem muitas meninas e meninos se empolgando demais, até pregadores, querendo a glória para ele. Não, a glória não é pastor Robson, nem para mim, nem para quem está aqui no altar, é para Amém, Deus. Porém, glória a a glória Deus. dele está sobre a nossa vida, a graça dele está sobre a nossa vida. Amém, igreja? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Espírito Santo. Amém? Graças a Deus pela vida. Agradecer a vida do diácono. Deus abençoe a vida dele. Deus continue dando certo. Deus, você esta palavra, né? Dizia aqui para o diácono Renato, quando ele iniciou-se a palavra, que é Bíblia, né, irmãos? E a gente, né, preza pela Bíblia, né? Pela palavra, né, irmãos? Eu não gosto Concluir, de né? cantar, eu sou palavra.